compartilhar conosco. Hoje a gente encomendou essa música, né? Rompendo em Fé, e foi tão interessante. Às vezes cada pregação é uma história que a gente tem. Então, aquele falou uma coisa lá em casa, eu peguei uma palavra e comecei a cantar isso. Até o cachorro lá em casa entrou junto, cantou também, uivou, pessoas de ok, ela está certa, ela tem o insight, passa para mim, o esboço na pregação, o cachorro confirma, e a coisa vai caminhando ali. Então está tudo alinhado, está tudo certo, está tudo dentro. Eu queria ler com vocês o livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes está lá no Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Eu tenho que compartilhar com vocês esses dias sobre a fé de uma forma vivida, prática. A fé, ela não pode ser um conceito mental, porque senão nós vamos ficar refém de tudo aquilo que a Bíblia nos concede. Juízes capítulo 3, versos 1 e 2 diz assim: Juízes 3, 1 e 2: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras. Verso 2: Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, entre parênteses na minha versão, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Vamos orar? Pai Santo, louvamos o Teu nome e pedimos que nessa hora Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que entra e penetra nos nossos corações, Tua palavra vem agora cumprir o propósito dela nas nossas vidas, que ela venha trazer para nós edificação, sabedoria, entendimento. Eu oro, Pai, para que ela seja rema na vida de cada um dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo de fato vivifique, para que nesta noite saímos daqui renovados e com entendimento correto da Tua palavra, acerca do Senhor e de como o Senhor se revela na Tua palavra. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a forma como nós vivemos o Evangelho, ela vai muito com a noção e o entendimento que nós temos acerca de quem é Deus e de como é que o nosso Deus age. Para nós, talvez fosse muito melhor que não existisse absolutamente nada de impedimento, nada que nos confrontasse, nada que nos parasse, nada que nos opusesse, nada que de fato viesse contra a nossa vida. Nós não gostamos quando acontecem essas coisas, isso para nós é um pouco desconfortável. Na nossa caminhada, há uma ideia que se tem que nós não enfrentaremos absolutamente nada. Mas nessa noite eu queria trazer para você um entendimento, uma perspectiva de como Deus se revelou nas Escrituras e principalmente como Deus foi bondoso no caso da nação de Israel, deixando na nação de Israel uma coisa que foi muito incômoda para eles, que foi um povo que ainda resistia a Israel e um povo que ainda fazia guerra. Então vamos ler aqui, olha, o verso 1 diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Quando nós lemos essa palavra, que Deus deixou nações para provar Israel, o que isso quer dizer? Qual era a prova que Deus queria dar?
Porque na nossa vida, a nossa fé, ela só é validada quando ela é provada. Por isso que esse cântico que nós cantamos por último, ele encaixa bem na mensagem. É sobre isso que nós queremos falar. Quando a minha fé é provada. A nossa fé, ela será provada, porque assim Deus se manifesta nas Escrituras, trazendo para a gente um entendimento real de quem nós somos e o tanto que nós confiamos em Deus e em Sua palavra. Diz o texto, então, que Deus queria provar Israel, mas não é que Deus queria colocar Israel à prova para ver se Israel iria amar a Deus ou não, se Israel iria se submeter a Deus ou não, se Israel obedeceria a palavra de Deus ou não. O que o texto está dizendo aqui, depois de provar, é o seguinte: isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras. Se a gente for ver Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, em Deuteronômio termina o Pentateuco, o livro de Josué fala para a gente sobre a tomada de Nova Canaã por meio da guerra, mas no livro dos Juízes, a Bíblia fala para a gente que havia levantado uma geração que não sabia o que era guerra. Havia no meio de Israel um povo que não sabia o que era guerrear. Havia no meio de Israel um povo, podemos colocar assim, que era passivo. Havia no meio de Israel um povo que não sabia empunhar uma espada, não sabia manusear um arco e flecha, não sabia utilizar de tudo aquilo. E nós vemos aqui então no verso de número 2 que diz assim: isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, e minha Bíblia traz entre parênteses, para lhes ensinar a guerra. Deus deixou um povo que ficou no meio de Israel. É o verso número 3, mas eu não quero ler o 3, só quero que nós entendamos isso. Na bondade de Deus e da forma como Deus se manifesta, Deus havia deixado um povo no meio de Israel, algumas nações no meio de Israel para guerrear, para que sempre em Israel houvesse um exército pronto e preparado para que esse exército pudesse defender a nação quando ele precisasse. Se houvesse uma paz constante, Israel nunca mais guerreasse, os seus homens não seriam adestrados e treinados para a guerra. E provavelmente Israel se tornaria um alvo fácil dos seus inimigos. Como é que Deus se manifesta nesse episódio? Sendo bom. E como é que Deus é bom? Deixando nações para que provassem Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que a nossa fé, ela também precisa e será provada. E nós precisamos entender que isso é vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ele é onisciente. E se Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa fé. Ele sabe do nosso ponto de resistência. Mas qual é a questão? Deus precisa nos treinar. Deus precisa nos mostrar. Deus precisa que nós tenhamos a habilidade de vivermos a fé. E é por isso que nós precisamos encarar do modo como Deus vê. E aí eu queria ler com vocês alguns textos, porque nós vamos entender que a nossa fé, ela sempre requer uma ação. Mas se nós não somos treinados para viver em fé, se nós não temos a habilidade de usar a fé na nossa vida, no nosso dia a dia, nossa fé se torna mental e não vale de absolutamente nada. Então, no texto que a gente viu acima, nós vemos o cuidado de Deus com a nação de Israel, porque Deus não estava abandonando Israel, Deus estava treinando Israel. E a palavra de Deus está também falando para nós que nós precisamos ser treinados na nossa fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: torna-te obreiro aprovado de Deus, que manuseia bem a Bíblia, ou que sabe bem as palavras da fé, ou que conhece a doutrina. E isso, irmão, só acontece por meio de um exercício. Abra comigo sua Bíblia no livro de Tiago. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Tiago, capítulo 1. Nossa fé precisa ser treinada. Temos aprendido sobre fé. Semana retrasada eu falei sobre Raabe,
Raabe teve fé. Semana passada eu falei sobre Moisés. A Bíblia diz que Moisés ficou firme, porque Moisés, ele via o invisível. E hoje eu queria trazer para nós que a prova da nossa fé é uma bondade de Deus, para que a gente possa entender como é que a nossa fé precisa entrar em ação. Livro de Tiago, capítulo 1, os versos 2, 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3. Tende por motivo de toda a tristeza o passardes por várias provações. Não, então minha tradução não bateu com a sua, não. Meus irmãos, têm por motivo de toda tristeza passardes por várias provações? Não. Então vamos ler aqui na versão igual da sua. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Aqui a gente para, questiona a Bíblia, quer arrancar esse versículo da nossa Bíblia, não é assim? Porque a gente não quer isso. Quem aqui quer passar por provações? Por favor, fique de pé e dê glória a Deus e diga aleluia. Continuando o verso aqui. Vamos lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Opa! Olha só, eu falei que Deus havia deixado as nações de Israel para que sempre houvesse treinamento. Irmãos, Tiago, ele trata de algumas palavras que não são fortes, que nos confrontam, que batem de frente com um estilo de vida que muitas vezes a gente não quer. Mas a Bíblia diz assim, verso 1, meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por várias provações. Talvez para a gente não combine muito a alegria na provação, porque a gente não gosta de ter provação. Eu falei para vocês, quem gosta de ser provado em alguma coisa? Não gostamos. Qual aluno em sã consciência gosta de fazer prova? A gente não gosta. A prova é o grande bicho papão. É a semana que não se dorme em casa, a semana que se estuda. Mas quando a gente pega aquela prova, e que a gente olha para aquela prova, e que a gente consegue trucidar com aquela prova, como é que a gente sai dessa prova? A gente estufa o peito, o filho chega para a gente, papai, mamãe, olha, eu arrebentei na prova. Uma vez que se passa pela prova, tem-se um senso de vitória, tem-se um senso de alegria, tem-se um senso de satisfação muito grande. Todos nós já passamos por isso na nossa vida e na nossa caminhada. Tiago instrui então aos leitores da sua carta que passar por provação deve ser motivo de extrema alegria. E a gente se pergunta por quê? É o segundo ponto que eu queria ver aqui com vocês nesse texto. Porque sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. O que Tiago está dizendo que quando a nossa fé ela é aprovada e quando nós passamos pela aprovação da nossa fé, ela produz em nós algo chamado perseverança. E qual é a vantagem da perseverança? É o terceiro ponto. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. E olha o que ele diz no final: em nada deficientes. Opa, peraí. Se eu não passo por provação, a minha fé não é aprovada. E se eu não sou aprovado na minha fé, eu não consigo perseverar. E se eu não consigo perseverar, eu sou deficiente. Dá para os irmãos entenderem quando a gente faz a linha contrária?
Se a minha fé não é provada, eu não sou testado. Se minha fé não é testada, eu sou deficiente. Por quê? Porque eu tenho uma fé intelectual, eu não vivo pela fé. Eu não caminho pela fé. Eu não trabalho pela fé. Eu não vivo pela fé. A fé para mim é um conceito muito bom, bonito e bacana, que funciona para pessoas de primeira classe. São aqueles testemunhos que a gente vê que pela fé fizeram, aconteceram, romperam, e veio e aconteceu. E a gente olha aquelas pessoas e fala assim, uau! Mas a gente acha que isso não dá para a nossa vida. Às vezes nós corremos de provações da nossa fé, não assumimos responsabilidades, não pegamos novos desafios, porque nós achamos que não dá, achamos que não conseguiremos, achamos um monte de coisa e ficamos evitando a aprovação a todo custo. Então Tiago nos diz algo muito interessante, e é esse o ponto que eu queria que você pudesse entender. Se nós passarmos por provações, nós seremos provados. Uma vez provados, nós seremos perseverantes, e sendo perseverantes, nós não somos deficientes. Mas se a gente não perseverar, aí vai embora. É o próprio Tiago que fala que aquele que duvida é como uma onda do mar. Esse homem não vai receber absolutamente nada de Deus. Ele é inconstante. A onda dela vem e vai, e diz assim, esse homem não recebe nada do Senhor. E a palavra que eu queria destacar nesse texto de Tiago é que se a perseverança tem ação completa, para a gente ser perfeito e íntegro, em nada deficientes. Existem cristãos que são deficientes na sua vida, porque não vivem uma vida de fé. E o que eu tenho que compartilhar com vocês nesses últimos dias, que a única forma que um cristão pode viver é pela fé. Um cristão só pode viver pela fé. O justo, que somos nós, uma ação da graça de Deus, ela só se manifesta na nossa vida quando nós vivemos pela fé. Se a gente não vive pela fé, não tem como, então, a gente viver uma vida cristã. É uma incoerência muito grande. E aí, então, nós estamos diante de um desafio, diante de algo extraordinário, porque as provações, não é que Deus está nos castigando, não é que Deus está nos punindo, é que Deus está nos treinando e nos adestrando, para que a gente viva o sobrenatural. Aí, irmãos, como é que Deus se revela? No Evangelho nós entendemos isso. As nações, elas ficaram e elas permaneceram para que o povo pudesse ser treinado. E as situações que vêm confrontando a fé na nossa vida, vêm também para que sejamos treinados e perfeitos. E o texto diz que a gente seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Porque se nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus, adotamos a Bíblia, mas não vivemos pela fé, existe uma deficiência muito grande na nossa vida e na nossa caminhada. Bom, mas não para aí. Vamos para outro texto. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro agora. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo também 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Diz assim, verso de número 6. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 6. Nisso exultais. Opa, sabe o que é exultar? É ter uma grande alegria. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. A quem havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais
com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Esse texto aqui é um texto de um outro autor da Bíblia, mas que ele remete também ao mesmo tema que nós vimos ali com Tiago. Primeira coisa que ele diz no verso de número 6. Nisso exultais, embora por breve tempo, ele diz assim: se necessário, sejais contristados por várias provações. Sejais contristados por várias provações. Sejais contristados por várias provações. É interessante quando nós encaramos isso na nossa vida. Porque, irmãos, nós sempre estamos rebatendo a provação, condenando a provação. Nós achamos que isso é injusto até da parte de Deus, de alguma coisa acontecer na nossa vida dessa forma. Nós precisamos de fato entender a relevância que o Evangelho tem para a nossa vida. Irmãos, se nós entendemos que Deus está nos treinando. Agora eu vou falar de novo, irmãos, Deus não quer saber como é a nossa fé. Deus não precisa de saber o tamanho da nossa fé, porque Deus sabe o tamanho da nossa fé. Deus não quer que a gente prove para Ele o tanto que nós o amamos, porque Deus sabe que nós o amamos e o quanto nós o amamos. Irmãos, na verdade, Deus sabe tudo. Por que é que vem então as provações? As provações vêm para que a gente saiba o tamanho da nossa fé. Não é a gente mostrando alguma coisa para Deus, é Deus mostrando para nós que Ele está nos treinando, nos habilitando e nos capacitando para vivermos a vida de fé. Então a primeira coisa ele diz assim: pode ser que seja necessário que a nossa fé passe por isso. A segunda coisa que ele diz aqui, verso número 7, acompanhe comigo: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Irmãos, a nossa fé precisa ser validada. A nossa fé precisa ser validada. Ela tem que ser aprovada. A nossa fé precisa de fato passar por isso, por um crescimento. E Pedro nos diz aqui que nós precisamos confirmar o valor da nossa fé. Porque a gente diz assim: irmãos, nós estamos prontos e aptos a viver pela fé. Beleza. Quem aqui então está disposto a largar tudo que tem para a gente fazer um trabalho em determinada cidade e que Deus tem nos chamado para lá? Aí a gente pensa bem e fala assim: mas quais são as seguranças? Quais são os aparatos? Qual é o montante que a gente vai ter para isso? Aí a gente fala assim: não, nós vamos pela fé, nós vamos viver e vamos ver o que Deus faz. Aí a gente pensa bem, muda o nosso pensamento, cai o nosso semblante. Porque, irmãos, falar sobre fé é um princípio bíblico. Viver pela fé é um desafio. E talvez situações acontecem na nossa vida para que a gente dê valor à nossa fé. Infelizmente, hoje, no mundo de hoje, não precisa de fé. A gente não precisa. Porque a gente tem quem nos socorra. Está doente? Você não precisa orar e exercer fé. Você não precisa falar enfermidade: eu te repreendo em nome de Jesus, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Nós recorremos ao médico. Nós não precisamos de usar a fé para nada, porque sempre nós temos alguém em que nós podemos refugiar. O problema é que às vezes o médico falta, a pessoa do nosso que nós nos refugiamos, ela pode vir a faltar, e Deus quer que a gente coloque a nossa segurança nele. Que a nossa fé seja nele, no que ele pode fazer para a nossa vida. Aí sim, nós podemos procurar médico, amigo, um monte de outras coisas, uma vez que a nossa fé, ela é confirmada e o valor dela está colocado em Deus, naquilo que Deus de fato quer realizar por intermédio da nossa vida e Ele quer trazer para nós.
Esse é um princípio que nós encontramos aqui. Então ele diz para aqui, verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E o interessante é que Pedro diz que a nossa fé vale muito mais do que ouro. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, podia trocar 1 quilo de fé por 1 quilo de ouro, só 1 quilo, né? Eu continuo com 1 tonelada de fé no Senhor e tudo. Às vezes a gente tenta fazer esse tipo de coisa, mas olha o que Pedro está falando. É melhor você ter 1 quilo de fé do que 1 quilo de ouro. É melhor você colocar a fé naquele que não pode falhar, nunca falhou e não falhará, naquele que é o seu Pai que te sustenta, do que nas coisas passageiras dessa terra. Porque o ouro pode ser roubado, mas a fé em Deus nada pode nos demover e nada pode nos tirar desse caminho que Deus tem para nós. E aí o ponto número 3 que eu queria abordar aqui está no verso de número 9, que diz assim, no verso de número 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E uma vez que nós exercitamos fé, de fato nós veremos a glória de Deus se manifestando sobre nós. E veremos aí também que um processo na nossa vida se estabeleceu. Estamos nos tornando aptos a vivermos pela fé. Se tem uma coisa que inquieta muito hoje, é que a igreja de hoje não é uma igreja que tem uma manifestação de poder visível. Não é uma igreja que a gente vê milagres e o sobrenatural acontecendo. Até porque nós talvez estamos tão acostumados com a vida comum e natural, mas isso é algo que a fé precisa voltar a trazer para o nosso meio. Vermos o sobrenatural de Deus se manifestando, vermos a graça do Senhor atuando no nosso meio, e então é necessário que nós sejamos treinados e habilitados, para que aí então, uma vez a nossa fé sendo testada e confirmada, nós vejamos essas coisas se manifestando na nossa vida. Vamos agora para Romanos, volta um pouquinho, Romanos capítulo 5, abre comigo sua Bíblia, Romanos capítulo 5, o verso de número 1. Romanos 5, verso de número 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Verso 4, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz aqui que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, verso de número 2. Mas ele diz no verso de número 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós encontramos a palavra provação, nós encontramos aqui agora a palavra tribulação. Provação e tribulação, coisas que evitamos a todo e qualquer custo. Mas Paulo, ele faz para a gente aqui um caminho, e é a mesma coisa que nós lemos em Tiago, mas escrito por uma outra pessoa, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, para que haja um aprendizado na nossa vida. Diz assim então o texto que nós lemos, verso número 3, e não somente isso, mas nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, o que Paulo nos diz aqui é que a nossa tribulação vai produzir em nós uma perseverança. O que quer dizer isso? Nós não vamos desistir.
nós vamos perseverar na nossa fé. Mas para que haja perseverança, é necessário que algumas tribulações venham sobre nós. Depois ele diz aqui que a perseverança produz experiência. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Sabe o que é isso? Jesus foi um homem experimentado. Irmãos, nós nascemos de novo, temos a Bíblia como a nossa referência, somos filhos de Deus, somos o povo da graça, somos restaurados pelo amor do Senhor, pelo favor do Senhor. Mas infelizmente nós não temos uma experiência de uma caminhada e de uma jornada com Deus, de sermos supridos, de vermos a provisão de Deus vindo sobre nós, de vermos uma palavra de Deus sendo revelada a nós na hora que nós temos que dar uma resposta. E a Bíblia está dizendo para a gente exatamente isso. Olha só, diz aqui o verso de número 4, e a perseverança é a experiência. O primeiro texto que eu li com você de Juízes é que Deus havia deixado um exército na nação de Israel para que a nação de Israel fosse uma nação experiente na guerra. Treinamento. Diz aqui o texto, então, que a tribulação, nós precisamos nos gloriar, porque ela produz perseverança, e a perseverança produz a experiência. Pronto! Torna-te um obreiro aprovado. É o que a Bíblia fala para nós. Não é obreiro que vai trabalhar na igreja e ficar de tempo integral, não. Todos nós somos obreiros do Senhor, trabalhamos e fazemos aquilo que Deus tem para nós. Mas diz mais aqui ainda no verso número 4, diz agora então que nos gloriamos nas tribulações, a tribulação produz perseverança, verso 4, a perseverança experiência e a experiência esperança. Então nós vemos aqui que essa experiência produz em nós uma esperança. E ele termina dizendo, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E uma vez então que houve esse processo na nossa vida, nos tornamos experientes, nós temos agora esperança, e pela fé nós agora estamos diante dessa graça que nos mantém firmes na nossa caminhada com o Senhor. Porque nós enfrentaremos tribulações, nós passaremos por desafios, nós passaremos por provações. Como é que a gente encara Deus em tudo isso? Puxa vida, Deus me abandonou, Deus me largou, isso é por conta do meu pecado. Não, irmãos, é hora agora de entendermos a bondade de Deus em, de fato, deixar com que seus filhos sejam treinados, capacitados para viver a vida da fé. É isso que nós precisamos entender. Como é que Deus se revela nas páginas da Bíblia? Como um Deus que sempre treinou e habilitou o seu povo. Sempre foi assim. Jesus treinou seus 12 discípulos como? Caminhando por eles, ensinando, habilitando, dizendo para eles, agora vão vocês e façam. Tendo o retorno deles, isso tudo é parte de um treinamento. Mas nós talvez nos sentimos intocáveis, dizendo, não, nós não podemos ser treinados, nós não queremos passar por esse tipo de coisa. A Bíblia está falando para se alegrar quando vê esse tipo de coisa, porque Deus está querendo mostrar a boa mão dele vindo sobre nós. Deus está querendo nos mostrar uma capacitação sobrenatural. Deus está querendo que a gente caminhe um pouco mais e vá além daquilo que os nossos olhos naturais possam ver. Isso é plano, é propósito, é bênção, é vida de Deus para todos nós. Então Paulo também utiliza aqui com os Romanos uma palavra, ele diz gloriar nas tribulações. Vamos ver outra palavra de Paulo. 1 Coríntios, abre lá comigo a Bíblia, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18.
1 Coríntios 4, versos 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. É 2 Coríntios? É primeiro, não? Então é segundo, eu anotei errado aqui. Então, 2 Coríntios 4, 17. Eu que anotei errado aqui. Então, vamos lá. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo duas coisas aqui de novo. Primeiro, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Deus não lançou para nós uma pedra que nós não conseguíssemos carregar. As situações que nós encontramos pela frente se tornam de fato desafios. Aquilo que as pessoas fazem, aquilo que os nossos adversários se levantam para falar contra nós, uma notícia que chega, uma enfermidade que vem, coisas desse tipo. A Bíblia diz que isso é uma leve e momentânea tribulação que produz um eterno peso de glória. Nós precisamos entender novamente que a Bíblia utiliza a mesma linguagem. Isso produz um eterno peso de glória. E aí ele diz o seguinte, que nós vamos atentar nas coisas que não se veem. E ele diz aqui, nós precisamos, atentando nós nas coisas que, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As coisas que não se veem é uma declaração de Paulo, que ele diz que a fé é a certeza das coisas que nós não enxergamos, porque as coisas que nós enxergamos são temporais, mas as coisas que nós não enxergamos, elas são eternas. Então a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós o que? Fé. Vai produzir em nós um eterno peso de glória, para a gente entender as coisas que os nossos olhos não conseguem contemplar, mas que a vida de Deus manifesta a todos nós. E é exatamente isso que o Evangelho tem trazido para nós. Treinamento, capacitação, prova. Para quê? Para que nos conheçamos a nós mesmos, para que vivamos a vida que Deus tem para nós. Tribulação, irmãos, e provação é o caminho para nos tornarmos obreiros aprovados pelo Senhor. Embora nós lutemos contra isso, embora nós odiemos que isso aconteça na nossa vida. Abra comigo em 2 Coríntios mesmo, só no capítulo 12 agora. Olha que coisa interessante. 2 Coríntios, capítulo de número 12. A partir do verso de número 3. 2 Coríntios 12. A partir do verso de número 3. Segundo Coríntios 12, 3, diz assim: vamos ler do primeiro, que Paulo está falando sobre um homem que teve uma revelação e falou para ele algumas coisas. Então, segundo Coríntios 12, vamos ler a partir do verso 1, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou ouve de mim. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse é um texto bem comentado. Todo mundo quer saber o que é o bendito espinho na carne de Paulo, né? A gente não sabe. Alguns dizem que esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu era o próprio Paulo. Mas ele diz que um homem foi arrebatado e ele recebeu uma revelação de coisas que não se podia falar. Ele diz coisas inefáveis, você não pode contar, mas Paulo sabia dessas revelações. E aí Paulo está dizendo assim: gente, olha, eu não vou me gloriar nesse tipo de coisa. E aí então, olha o que diz o verso de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Isso pode ser contra tudo aquilo que se diz de um evangelho fácil, que as pessoas dizem por aí. E o que eu fico bravo é que todo mundo diz que a graça é uma graça barata, essa graça que a gente prega. De barata essa graça não tem absolutamente nada. Nós não falamos que na nossa caminhada não haverá tribulações ou provações, pelo contrário, nós estamos pregando a Bíblia e compartilhando a fé como ela é. E a Bíblia diz algo muito interessante para a gente. Irmãos, Paulo recebeu uma revelação. E diz aqui que por conta dessa revelação veio um mensageiro de Satanás esbofetear Paulo. Alguns dizem que isso eram os judeus convertidos que ficavam no encalço de Paulo. Paulo vinha e pregava: a salvação é pela fé. Vinham esses judeus e falavam: não, vocês não têm que viver só pela fé, vocês precisam obedecer à lei. Alguns dizem que é isso, mas irmãos, pouco importa. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu quero entrar no final do verso 7, Paulo diz: para que ele não se exalte. Às vezes é comum, irmãos, a gente fala: não, eu sei tudo, eu conheço a graça agora, eu sei todo o princípio, eu conheço o Evangelho, eu conheço isso e aquilo, e às vezes é fácil nós nos ensoberbecermos, olharmos os outros de cima para baixo e falar: pô, ignorante, que bando, sabe? Nós não precisamos ter esse tipo de ação, se Deus de fato tem nos aberto os olhos e temos entendido em Cristo Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Isso não é para que a gente venha nos ensoberbecermos com a revelação que Deus nos deu. Nós podemos viver o Evangelho de uma forma grata. Paulo está dizendo que porque isso aconteceu, ele teve uma revelação tão grande, veio o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E aí nós encontramos então no verso número 9, que ele pede ao Senhor 3 vezes que tire isso. O verso número 9 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Novamente Paulo está falando sobre uma provação que ele tinha, para que ele não se orgulhasse,
para que ele não se ensoberbecesse, para que Paulo não se achasse, bendito é o fruto entre as mulheres, o único que sabia, aquele que dominava. Então Paulo está falando que isso foi dado para que ele não se exalte, para que ele não pense de si mais do que ele deveria pensar. Irmãos, a nossa vida, ela precisa, de fato, ser trabalhada. A salvação é algo que precisa ser desenvolvido. E a fé é algo que precisa ser aprovado e confirmado. Senão, é um monte de teoria. Não adianta eu passar aqui para vocês aquele negócio que a gente põe papel para escrever, como é que chama? De madeira? Uma prancheta, isso. Não adianta eu passar aqui para nós uma prancheta para que nós venhamos a descrever o conceito de fé. Irmãos, nós podemos fazer isso tudo. Agora, se eu inverter, passar uma prancheta dizendo para vocês, escreva no último ano 5 experiências de fé que você teve, que você passou, que você precisou de fato exercer a sua fé em Deus. Será que nós teríamos? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu não quero, irmãos, pregar para que a gente tenha uma intelectualidade, para que a gente entenda. Eu estou nos conclamando para, como igreja, nós vivermos o Evangelho. E é isso que é diferente. O Evangelho só se vive pela fé, é o caminho de Deus. Para a gente acordar amanhã e encarar talvez as dificuldades, as tribulações que tem no dia, entendendo assim, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor me dá. Tua palavra diz para eu me alegrar nas provações, nas tribulações, porque eu vou ver o milagre do Senhor acontecendo na minha vida. Vou ser um homem, uma mulher exercitado e trabalhado na fé, para que de fato eu tenha um testemunho de fé para dar, e eu não falo somente de coisas que são ideias longínquas de mim, nas quais eu nunca vivi. Evangelho não é religião, Evangelho é vida. Você tem vivido e praticado a fé, ou a fé, irmãos, para a gente ainda é um conceito. Chegou o momento, irmãos, disso pular fora. E Paulo diz exatamente isso. Ele diz, olha, eu vou ter alegria quando eu passo por isso, quando eu acho que eu não dou conta, porque o poder de Deus, ele só pode se manifestar onde não há capacidade humana. É isso que ele está falando. Quando Paulo diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo está dizendo o seguinte, quando não existe recurso humano, quando não existe recurso natural, aí a graça de Deus se manifesta. Milagre acontece exatamente nessas situações. E a gente precisa caminhar, e a gente precisa viver pela fé. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Esse é o caminho que Deus nos tem apontado. E é isso que eu entendo que a fé requer de nós. Então entenda como Deus age. Não fique de mal de Deus, não brigue com Deus, não ache ruim com Deus, com as coisas que estão vindo sobre nós. Entenda, Deus quer me treinar. Deus quer me dar uma capacidade de ser tolerante, perseverante, experiente, paciente, para que eu veja a glória de Deus em todo o seu esplendor. Se a gente não for treinado, adestrado e habilitado, nós desistiremos. De quantas coisas na vida nós já desistimos? Quantas vezes nós abrimos mão, de oportunidades que vieram até nós, porque a gente achou que não ia dar conta, a gente achou que as coisas iam dar erradas, a gente achou que não podia. E quantas vezes, irmãos, nós agimos baseado na nossa capacidade sobrenatural, na nossa capacidade natural, e não pelo sobrenatural que Deus tem para realizar na nossa vida. Por isso, eu li com vocês o livro de Juízes. Eu queria que a gente voltasse nele lá, para finalizar. Juízes capítulo 3. Se você tem uma Bíblia de papel aí,
marque o verso de número 2, para lhes ensinar a guerra. Para lhes ensinar a guerra. Verso número 2, Juízes capítulo 3, verso 2. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Havia uma geração que nasceu no deserto. Havia uma geração que caiu no deserto. Havia uma geração que nasceu depois do deserto. Havia uma geração que os seus pais guerrearam e conquistaram Canaã. Mas a geração que veio não sabia, não tinha habilidade. E por não saber e não ter habilidade, eles poderiam morrer, porque eles não sabiam se defender. Se a gente fizer uma comparação, quando o apóstolo Paulo descreve em Efésios capítulo de número 6, sobre a armadura de Deus, ele traz ali alguns elementos da armadura de Deus. Mas quando se trata da fé, Paulo compara a fé a um escudo. Paulo chama a fé na nossa vida de escudo. E o que o escudo faz? Ele protege contra os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado do maligno só pode ser neutralizado pela fé. Porque o dardo inflamado do maligno vai dizer que você não presta, que você não consegue, que você não vale absolutamente nada. Mas quando nós levantamos o escudo da fé, isso bate no escudo da fé. E quando a gente olha no escudo da fé, ele é polido, ele é bonito, ele reflete a glória do Senhor. E nós vemos Cristo sendo refletido através de nós. A gente até pensa assim, bom, de fato, eu não sigo, mas o Cristo que habita em mim me torna aceitável diante de Deus. Então, esse dardo inflamável, ele não tem poder sobre a minha vida. A fé é esse treinamento que Deus está nos chamando para que nós possamos vivenciar, para que nós possamos ter uma experiência. A gente não quer passar uma prancheta para definição. A gente quer chamar você aqui para testemunhar. E você vai dizer assim, pela fé, eu venci. Pela fé, eu passei. Pela fé, eu consegui. Pela fé, eu rompi. Pela fé, eu voltei. Pela fé, eu avancei. Pela fé, eu vi as maravilhas de Deus. Pela fé, pela fé, pela fé. E aí, irmãos, isso deixa de ser uma teoria muito legal, muito bacana, mas isso passa a viver, isso passa a ser para a gente um exemplo. Essa música, né, que eu pedi para o pessoal do louvor, falei, inclui essa música para mim, uma estrofe que até a Júnia citou, é a estrofe que fala: se o mar não se abrir diante de mim, eu vou andar sobre as águas. É isso que é fé. Nós temos uma provação e temos um obstáculo. Ou o mar abre, ou nós andamos por cima da água. Mas a fé nos leva a chegar e alcançar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Isso só é possível pela fé. Pela fé. Por isso que nós agora vamos celebrar a ceia. Porque a Bíblia dá um adjetivo, fala sobre Jesus Cristo. Não é adjetivo, né? A Bíblia fala uma realidade. A Bíblia diz que Cristo, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Aleluia. Vamos então passar para vocês os elementos da ceia. Fique de pé no seu lugar aí, só para facilitar o recebimento. Você vai pegar o pão e você vai pegar o vinho. E a gente vai cantar de novo essa realidade, viver um tempo de fé. Cristo, ele é o autor
e Ele é o consumador da nossa fé. Quando você recebe